Um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. Essa frase, que faz parte de um conjunto de citações sobre negócios, faz referência a... Veja bem, esta é uma questão interessante, tá? Pelo seguinte, a gente sempre fala que sempre a gente tem que realizar questões eliminando alternativas, correto? Beleza. Agora vamos pegar aqui um ditado, uma frase de efeito. Normalmente essa frase de efeito, ela tem uma noção, uma ideia, um sentido literal, tem um sentido denotativo, e aí a gente leva para um campo do saber com um sentido figurativo. Então, por exemplo, se a gente não tivesse aqui a citação não fosse levada ao ramo de negócios, vamos colocar aqui, se essa citação aqui fosse no campo da pedagogia, no campo do ensino, a gente vai entender que uma pessoa tem que ter pressão, sofrer pressão o tempo todo para se dar bem no estudo? Pressão. Não, a pressão só piora. Então, numa escola, por exemplo, as crianças vão ter que ter pressão? Não. Então, se eu levo essa frase para o campo da pedagogia, para o campo do ensino-aprendizagem, o que eu entenderia disso? Um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. Isto é, até se saiu bem sob pressão. Mas o normal é que no campo da didática não haja pressão. Concorda comigo? Nós não precisamos disso, ok? Beleza. Em outro campo, como no campo dos negócios, em que a pressão cotidiana é muito forte, e se quer achar líder, os líderes, então nem todas as empresas se dão bem, nem todas as empresas chegam ao seu auge, nem todas as empresas realmente produzem bastante, correto? Mas no ramo dos negócios é o seguinte, cara, a pressão é grande, são muitos os custos, a pressão é toda hora, muito grande. E só consegue liderar quem realmente age sob pressão, consegue raciocinar sob pressão, e aí sim, poucos conseguem chegar lá. Ah, sim. Então essa frase que é literal, um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão, isto é, nem todo carvão vai ser um diamante. Concorda comigo? Mas este aqui acabou se dando bem e saiu diamante. Assim como no ramo dos negócios, nem todo empresário vai se dar bem, nem toda empresa vai se dar bem sob pressão, mas aquela que se dá bem sob pressão, agindo sob a pressão dos negócios, vai virar diamante. Aquele gestor vai ser um líder efetivamente. Concorda comigo? Ele vai se dar bem. Então, veja bem, sempre quando a gente pega uma citação, ela tem um sentido literal e você leva para o seu campo do saber, a sua área de trabalho, e você tira dali o ensinamento figurativo. Beleza? Como a gente pode perceber, supostamente aqui no campo de negócios. Olha, nem todo mundo sai diamante. São poucas empresas, poucos empresários que vão ter sucesso. Porque nem todo carvão chega a diamante, assim como nem todo gestor vai chegar ao sucesso. Concorda comigo? Beleza. E aí a gente vai às alternativas. Olha só. Essa frase, que faz parte de um conjunto de citações sobre negócios, faz referência a método de trabalhar com pressão sobre os demais. Bom, Terror, então isso aqui seria um método de trabalhar com pressão sobre os demais. Então, no campo do negócio, o método de trabalhar no campo de negócios é método de trabalhar com pressão sobre os demais. Veja, nós temos a seguinte ideia: nem todo carvão sai diamante, concorda comigo? Então esse seria um método de trabalho, seria isso uma indicação um método de trabalho que todo mundo tem que sofrer essa pressão sobre os demais? Não seria inteligente, digamos assim. Mas a gente vai ao próximo. Letra B. Modificação que pode ocorrer com as pessoas. Aí eu quero que você capte junto comigo aqui o que a banca fez, a maldade da banca aí. Ela coloca na frase original e literal que um diamante é um só. Vários carvões chegam a diamante? Não. Alguns apenas chegam lá, beleza? E aí, a alternativa A fala que isso é um método de trabalho com pressão sobre os demais.
Então acaba, todo mundo vai virar diamante? Não, nem todo mundo vira diamante. Alternativa B, modificação que pode ocorrer com as pessoas em geral? Nem todo mundo chega a diamante. Concorda comigo? Se ele falasse assim, olha, modificação que pode ocorrer com um gestor, com um empresário de sucesso, que chega ao sucesso, opa, ele conseguiu abstrair aquela pressão e conseguiu se dar bem. Beleza? Ok. Vamos pular a alternativa C. Mudança que o trabalho pode fazer nas pessoas. Não, é para sair diamante. Nem todo mundo sai diamante. Nem todo carvão sai diamante. Valor do trabalho para o progresso humano. Não, não é o progresso humano, não. Alguns que saem diamantes. Concorda comigo? Então veja só como alternativas A, B, D e E, elas mostram uma ideia de pressão sobre os demais, de modificação dos demais, das demais pessoas. Só que o que nós temos aqui nessa frase original é que um ou outro saem diamantes. Concorda comigo? E aí, veja bem, a gente espera, né, dessa frase de efeito, que a gente leve para o campo de negócios, que a gente tire disso, né, o ensinamento, ok? Mas a banca omitiu esse ensinamento no campo de negócios, que seria o que eu falei para você. Então, de repente, a pressão faz com que mais líderes se destaquem, a pressão gera o sucesso, algo nesse sentido, beleza? Só que ela fez o quê? Generalizou, é para todo mundo, e nem todo mundo sai diamante, e aí ela coloca aqui, esse conjunto de citações sobre negócio faz referência a processo real da formação de um diamante. Era inesperado até, fala a verdade. Então apenas quis mostrar para a gente o que realmente um diamante é realmente um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. Pronto, só isso. Então o que poderia ser aqui na questão é o seguinte, ó, uma frase equivalente, né, a essa daqui é mostrar que é um processo real da formação do diamante. O que significa essa frase é um processo real da formação do diamante. Ela induz a gente a um desequilíbrio na hora de nós realizarmos a questão, porque ela fala, poxa, tem que levar isso para o ramo do negócio. Concorda comigo? E aí entra o macete sempre da banca FGV. Você vai buscar nas alternativas aquilo que realmente elimina. E aí agora você entendeu? Veja só como ela foi generalista na alternativa A, falando que sobre a pressão sobre os demais é um método de trabalho, então generalizou todo mundo sob pressão. Só que nem todo mundo consegue viver essa pressão. Então, dos carvões, alguns saem diamantes. Por isso que ela colocou as pessoas, nas pessoas, no progresso humano, está vendo? Justamente para generalizar. E aí sobra a alternativa C, que é literal. Não traz ensinamento no campo de negócios, beleza? Então aí a pegadinha da banca, alternativa C. Só refletiu o que é essa frase. Um diamante realmente é um pedaço de carvão que saiu bem sob pressão. E pronto, beleza?